força de um capoeiro, colega velho, ninguém vai poder tirar. A força de um capoeiro, colega velho, ninguém vai poder tirar. Porque já nasci com ele, foi a força que Deus lhe dá. O mundo pode dar volta, porque volta o mundo dá. Não existe uma rasteira, colega velho, que possa lhe derrubar. Um guerreiro da senzala tem a força no seu cantar. Tem o jogo de um curisco, colega velho, no toque do birimbá. Oxalá me traz o bem, leva pra longe o mal, camarada. Maior é Deus, maior é Deus, camarada. Olha, pequeno sou eu, pequeno sou eu, camarada. Olha lá, viva meu mestre, viva meu mestre, camarada. E fala, minha gente, eu me chamo Edivaldo Santos, sou conhecido no mundo da capoeiragem como Contramestre Ed, certo? Eu escolhi esse apelido devido ao meu nome, né? Já tive outros apelidos e aqui eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória, da minha história, de quais são as minhas origens quando eu comecei a capoeira e agora também qual é a minha origem, né? Eu venho de uma família simples, né? Família humilde, né? Lá em casa só somos eu e meu irmão de filho, e isso por escolha da minha mãe. Esse ano eu estou resolvendo gravar esse vídeo porque eu estou completando 23 anos de capoeira. Nós estamos no ano de 2026, que era para mim estar completando 26 anos de capoeira, que eu iniciei a capoeira com 10 anos de idade, nos anos 2000. Nessa trajetória toda, eu vou começar a adiantar e depois eu volto. Eu tive que parar a capoeira por 4 anos, porque como alguns sabem e outros não, eu tenho hérnia de disco, né? E daí a coluna travou, eu tive que parar por 1 ano, aí passei 6 meses acamado, só tomando medicação, e mais 6 meses na recuperação para me poder ficar bom da coluna. E isso foi por precaução, né, do médico, né, por indicação do médico que eu fiz isso. E o que acontece? E parei mais 1 ano, porque eu estava 4 anos na verdade, né, porque eu estava trabalhando pela manhã, estudando à noite, né. E o que aconteceu? Eu comecei a capoeira ainda fundo de quintal, lá nos anos 2000. Meu primeiro professor, eu preciso dizer que desde criancinha eu sempre... Uma prima minha começou a treinar e aí eu fiquei louco por capoeira. Ainda vou falar das minhas origens agora, né? Eu sou de um bairro simples, né? De uma comunidade simples,
da cidade de Natal, que todos vocês conhecem, todos vocês, tanto do Rio Grande do Norte como fora do Rio Grande do Norte, que é a comunidade de Mãe Luísa, né? Nasci, me criei e daí fui morar em Parnamirim. Hoje eu resido na cidade de Parnamirim, né? E daí comecei a capoeira nos anos 2000, se mudei para lá no ano de 97, 98, já quase pertinho da virada para o ano 2000. E conheci alguns amigos, né? E me chamaram, amigo de escola, e o rapaz já era professor, e me chamou a gente para conhecer a capoeira. E daí eu comecei a ir escondido, né? Minha família é evangélica, meus pais evangélicos, nunca gostaram de capoeira, porque falaram que envolvia, vou falar o nome aqui por ética, falaram que envolvia outras religiões, outras crenças, entendeu? E daí não queria deixar. Só que eu sempre, como falava em capoeira, o coração batia mais forte, ardia aquela chama no coração, e daí eu desejei conhecer a capoeira, e daí fui para um treino, comecei a treinar. O nome do meu primeiro professor é Carlos, né? Muito conhecido lá na cidade de Parnamirim como Zuca, né? Foi meu primeiro professor, treinou com o mestre Manhoso de Maré, que todos conhecem, é o Artimar. E nessa trajetória, Zuca encerrou os trabalhos dele lá e chamou um irmão dele para ficar dando aula por ele. E daí Chiquinho, né, que era o irmão dele, que também era professor de capoeira, e eu passei a treinar com o Chiquinho, isso já na transição do ano de 2002 para 2003. Aí fiz capoeira com o Chiquinho, houve os problemas, Chiquinho não pôde continuar, e eu dei uma parada, assim, de treinar com ele. Estava viajando e entrei em contato com ele para treinar com outro professor, que aí é onde surge, na época, era o professor Tamanduá, de Parnamirim, todos conhecem, né, o professor Tamanduá, saudoso Tamanduá, né, faleceu já, mas faleceu como mestrando de capoeira e tem o meu respeito também, tanto meus primeiros professores como o Tamanduá, que foi quem me ajudou a desenvolver mais a capoeira, na parte do canto, na parte do jogo, né, e assim sucessivamente. E houve alguns problemas, eu não pude continuar com ele, e daí conheci o mestre Tony Pantera no ano de 2013, ainda quando eu comecei a treinar com o Tamanduá. E nisso eu fui sempre indo nas rodas ali e conhecendo já o mestre Tony Pantera, né? Eu disse, não, vou treinar com o mestre, porque o mestre, já conheço ele, sei da índole do mestre, sei da caminhada do mestre. Na época ainda era professor, né? E daí ele se formou contramestre, foi quando eu fui treinar com ele. Isso já no ano de 2006, né? Finalzinho de 2006 para o início de 2007. Fui treinar com o mestre me graduou instrutor na época, e disso eu tive uns problemas não foi nada com o mestre. Aí resolvi me desligar, montei o meu projeto na época, né? O grupo de capoeira Sol da Vida, que era com meus alunos. E inclusive hoje tem alunos que foram alunos meus que são contramestres, outros já são até mestres, né? E nessa trajetória conheci o mestre Pepé com o meu projeto, chamei o mestre Pepé para apadrinhar, né? O saudoso mestre Pepé de Macaíba, todos conhecem também. O mestre Pepé foi lá, apadrinhou a gente e me graduou como professor, né? Já no ano de 2009. E nessa transição foi quando eu entrei, os 4 anos que eu parei de treinar capoeira. E nesse tempo eu parei, aí um colega meu me chamou para voltar, que é o professor Pikachu, que hoje também é pastor, parou com a capoeira. Às vezes dá uns treinos, para e volta de novo, e para. Mas hoje ele é pastor, né? E aí não quer continuar com a capoeira, mas tem a vontade de voltar. E o que acontece disso me levou para treinar com, na época, ainda o contramestre Popai, né, que hoje tem o seu grupo, que é o Arte e Resistência. Na época, Popai, a gente se conheceu em 2003, treinando com o mestre Tamanduá, éramos graduados, alunos graduados, e ele voltou para o Corpo Olímpico, que sempre foi a casa dele, né, e daí eu fui treinar com ele, acho que 2013 para 2014, 2015, nessa faixa. Treinei um bom tempo com ele, passei por um estágio, e daí aquela coisa toda, e aí não deu certo, eu fui seguir meu caminho. Aí foi quando surgiu na mente novamente de voltar para o mestre Tony Pantera, né?
Capoeira vim jogar, mas o meu corpo é fechado por arma de lutar. A mandinga não me pega, a mandinga em mim. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Sou quilombo de Cumbé, capoeira vim jogar, mas o meu corpo é fechado por arma de lutar. A mandinga não me pega, a mandinga em mim. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Na terra do Capivari tem mandinga e valentão, os herdeiros de Jovino, Nascimento, Nicolau e João. Desce dos altos, vem dos alagados pra lutar. Então, gente, voltando para o mestre Tony Pantera, né? Eu fui recebido, como sempre, como já tinha sido aluno dele, muito bem recebido, muito bem recepcionado, né, por ele. E daí recebi fui ensinado a tradição. Agora, antigamente ele era da Nacional, depois foi para o SECAP, né, e do SECAP agora ele fundou o grupo dele, que é o Centro Cultural de Capoeira Luar, né. Aqui foi uma camisa do evento, Centro Cultural de Capoeira Luar, o símbolo está atrás. E daí, voltando para o mestre Tony Pantera, né, ele tomou a decisão, agora no ano de 2026, agora em janeiro, de me graduar como contramestre de capoeira primeiro grau, certo? E para mim foi uma surpresa e também uma satisfação muito grande. A gente nunca se acha pronto, né, para uma nova graduação, e o capoeirista ele nunca vai estar pronto. Ele sempre vai pegar aquela graduação e trabalhar em cima daquela graduação e aprender, né? E eu queria falar um pouco também da trajetória lá atrás, de quando eu iniciei também a capoeira. Eu alcancei ainda aquele tempo da capoeira sendo treinada, ensinada no quintal de barro, né, no barro batido. E era muito satisfatório para a gente ia bem limpinho, saía todo preto, mas para a gente era o que a gente gostava, o que a gente amava fazer, né? Hoje já está mais modernizado as coisas, mas naquele tempo ainda eu alcancei, tive o privilégio, né, e alcançar também uma capoeira dura, né? E muitos dos meus amigos, né, que começaram naquele tempo, hoje não treinam capoeira, outros foram para o jiu-jitsu, foram para o vale tudo, foram para outros esportes, né? Mas eu permaneci na capoeira, né, graças a Deus. Estou com 23 anos, estou sendo resistência para mim mesmo, porque o capoeirista ele é resistência para ele mesmo, né? E cada dia nós estamos aprendendo, se adaptando. A capoeira é um mundo de... cada dia ela se renova, né? Cada minuto ela se renova. Hoje você faz uma coisa, amanhã você aprende 2, 3, e assim a gente vai seguindo o caminho. A capoeira, ela é necessário dizer que ela é infinita, né? Ela não tem regras, ela não tem limites, entendeu? Então, assim, começando a capoeira, no ano 2000 peguei aquela época também de uma capoeira mais raçuda, uma capoeira dura, que ainda tinha aquelas rodas nas praças, né, lá aqui onde eu moro, em Parnamirim, ou em Natal mesmo, aquela capoeira mais dura, a capoeira de trocação mesmo, de pancadaria, do camarada chegar na roda, mas não tinha essa coisa que tem hoje, né, de o cara, por exemplo, teve uma troca de conhecimento, a gente sempre chamou assim, uma troca de conhecimento da roda, e daqui eu levar para o lado pessoal, sair e pegar o meu colega e, não sei nem se eu posso falar essa palavra, né, mas vou simplificar, falar um mal, né, com arma de fogo, ou qualquer tipo de arma branca, ou qualquer tipo de coisa ao companheiro, ao colega, né. Então a gente tinha aquelas trocas de conhecimento na roda ali mesmo morria, entendeu? E a gente sentava, às vezes o pessoal, a galera todinha ali, ficava um rindo da cara do outro, achando interessante, achando engraçado o que tinha acontecido na roda, e não tinha nada de estresse, esse negócio todo que tem hoje, né? E também a capoeira hoje se tornou um símbolo de resistência, né? Ela é patrimônio imaterial da humanidade, né? A capoeira é para homem, menino e mulher. Então que a nossa capoeira ela possa crescer, ela possa se expandir, ela possa romper fronteiras, ela possa ir onde a gente não pode chegar, através das cantigas, né, através das pessoas que podem chegar também mais distante. E para a gente encerrar aqui,
Eu quero agradecer, né, e parabenizar todos os mestres antigos e mestres novos também que estão na resistência aí. Quero aqui também honrar, né? Porque é um privilégio para mim hoje fazer parte do Centro Cultural de Capoeira, onde eu estou me adaptando. Vai fazer 5 anos, mas eu estou me adaptando, aprendendo coisa nova sempre. O nosso mestre, ele é um cara sem igual, né? E eu quero aqui honrar também o nome do meu mestre, Tony Pantera, da cidade de Natal, aqui no Rio Grande do Norte. E quero mandar um abraço para todos os capoeiristas de todo o Brasil e de todo o mundo. Que a capoeira, ela continue sendo arma de resistência. Que você nunca pare, que eu e você nunca pare, que nós possamos continuar a nossa jornada, que nós possamos continuar sendo resistência, ensinando o que é bom para as pessoas, tirando mesmo pessoas da criminalidade, pessoas das ruas, e ensinando, educando, porque é isso que a capoeira faz, né? E eu queria também, gente, falar um pouco da nossa linhagem de capoeira, né? Hoje eu tenho como meu mestre o fundador do Centro Cultural de Capoeira, é o mestre Tony Pantera, é o meu mestre, né? E o nosso mestre, ele também tem a linhagem dele, né? Que é o mestre Jeromilton, né? Foi o mestre do nosso mestre Tony Pantera, mestre Jeromilton, e também o mestre Marcos, que foi o mestre do mestre Jeromilton, né? E também o mestre teve o privilégio também de ser apadrinhado, né? Também temos essa linhagem de capoeira também, que é o nosso saudoso, os 2 mestres são saudosos, né? Tanto nosso mestre, que é o mestre Jeromilton, como também o nosso mestre Geni, da capoeira Zambia Congo, de Salvador, Bahia, né? Que foi discípulo do mestre Canjiquinha, né? O mestre Geni, ele tinha 3 linhagens de capoeira, né? Ele era mestre na capoeira Angola, né? Ele tinha a formatura da capoeira regional e também ele era capoeirista de rua. Então, essa é um pouco da nossa linhagem, né? Hoje, da minha linhagem de capoeira, mestre Tony Pantera, mestre Jeromilton e mestre Marcos. E se falando da outra linhagem do mestre Geni, é o mestre Tony Pantera, mestre Geni e mestre Canjiquinha, que foi mestre do mestre Geni. E eu queria encerrar aqui cantando somente uma ladainha para vocês e agradecer, né, todo apoio aí de todos os capoeiristas e principalmente do meu mestre, né? Vamos embora. Menino, quem foi teu mestre? Menino, quem foi teu mestre? Ai meu Deus, mestre meu foi Salomão. Sou discípulo que aprendo, mestre que dou lição, mestre meu que me ensinou lá no cais da Conceição. A ele devo dinheiro, saúde e obrigação. O segredo de São Cosma, meu Deus, só quem sabe é Daniel. Camará, água de beber, yeah, água de beber, camará, aruandê, camará, maior é Deus, maior é Deus, camará, pequeno sou eu, pequeno sou eu, camará, olha lá, viva meu mestre, viva meu mestre, camará. Sou quilombo de Cumbé, capoeira vim jogar, mas o meu corpo é fechado por arma de lutar. A mandinga não me pega, a mandinga em mim. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Sou
arma de lutar. A mandinga não me pega, a mandinga em mim. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Na terra do Capibaribe tem mandinga e valentão, os herdeiros de Jovino, Nascimento, Nicolau e João. Desce dos altos, vem dos alagados pra lutar sobre o asfalto, Paraná.